Olá, tudo bem? Neste vídeo estaremos tratando da religião à luz da Bíblia, o tópico Espiritismo. Vamos juntos? Ok? A origem, o desenvolvimento histórico e uma compreensão filosófica à luz da Palavra de Deus. Ok? Muito bem. O Espiritismo pode ser dividido em três épocas diferentes: a Idade Antiga, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. A Idade Antiga reporta-se ao primeiro fenômeno mediúnico que ocorreu lá no início da história humana, tá bem? Quando a serpente foi usada por Satanás para enganar a Eva com suas astúcias. Leia lá Gênesis capítulo 3, verso 1. E Satanás pode fazer isso? É possível? No livro de 2 Coríntios capítulo 11, verso 3, trata do assunto, que ele pode transformar-se até em anjo de luz. Você sabia disso? E o que mais não pode fazer, não é isso? Muito bem. Também outros estudos apontam que o Espiritismo tenha se estabelecido nos seus primórdios no período mosaico, pois Moisés tratou desse assunto quando ele disse: o homem, ou a mulher que sejam necromantes ou sejam feiticeiros, serão mortos, serão apedrejados. E também Levítico 20, verso 6, verso 27, Êxodo 22, 18, Números 23, 23, trata também desse assunto. Muito bem? Allan Kardec declara que, do mesmo modo, deve considerar-se o espiritismo relacionado à magia e à bruxaria, também estas se apoiam nas manifestações dos espíritos. Allan Kardec apresenta no livro Revelação Espírita, páginas 19 e 20, está bem? Também existe agora outra fase do Espiritismo, outra etapa, a etapa moderna. A etapa moderna pode variar do ano de 1848, a 1857. O início, então, dessa fase foi marcado pelos fenômenos ocorridos no interior da cidade do estado de Nova York, Estados Unidos. Foi em março de 1848 que a família de John Fox teve uma experiência nesse sentido. Fox tinha duas filhas, Margarida, de 15 anos, e Catalina, de 12 anos. Você está me entendendo? Elas viram-se perturbadas com barulhos misteriosos durante uma determinada noite. E elas ouviram ruídos que pareciam revelar alguma inteligência, e os vizinhos então foram chamados para presenciar e explicar o fenômeno, mas nada conseguiram de definitivo. E os golpes davam a idade, o número de filhos e outras informações. Então, depois de que as comunicações com as meninas passaram a ser mais inteligíveis, disse que as batidas eram de um homem que aos 31 anos fora assassinado ali, e que há 5 anos tinha ocorrido isto. E então mencionava onde o corpo estava enterrado. Nos dias seguintes, a família Fox fez escavações no lugar indicado, e depois das primeiras tentativas frustradas, passaram a encontrar dentes, ossos e cabelos pertencentes a um homem. Okay? E paralelamente esta manifestação ocorreu também na França, na cidade de Lyon. Allan Kardec surgiu ali e tornou-se um personagem central do Espiritismo na fase agora contemporânea, ou na fase moderna ainda. O nome real de Allan Kardec era Hipólito Leão Denizard Rivali. Ele nasceu em 1804 nessa cidade mencionada de Lyon e tomou para si o pseudônimo de Allan Kardec, pois achava ser a reencarnação de um poeta celta que tinha esse nome. Você está me entendendo? Exatamente isto. Kardec dizia ter recebido uma missão de pregar uma nova religião, e então no dia 30 de abril de 1856 ele publicou o Livro dos Espíritos. Em 1857, Kardec introduziu então no Espiritismo o ensinamento da reencarnação. E em 1861 ele publicou o Livro dos Médiuns. Em 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo, tá certo? E a fase contemporânea, portanto, começa nesse período de 1857 e segue até o período atual.
tá certo? Nesse período, o Espiritismo se define em 3 aspectos: em religião, em ciência e filosofia. Está bem assim? Nessa época surgem também, agora na época contemporânea, surgem movimentos afros que se tornam assim ramificações do espiritismo, como a Umbanda, Quimbanda, Candomblé, e assim ocorre a propagação do espiritismo em diferentes formas, ok? O ensino que o espiritismo destaca ser filosófico central seria a reencarnação, e há também a salvação pela caridade. A refutação desta teoria da salvação pela caridade encontra-se em Efésios 2, 8 a 10. Ali destaca que é pela graça que nós somos salvos por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. E a outra, então, filosofia ou doutrina espírita seria a reencarnação. A doutrina da reencarnação, isto é, a que consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas. Então, essas existências oferecem os meios de resgatarmos os nossos erros por provações. Você está entendendo? Está no Livro dos Espíritos, página 122. Acontece que o resgate ou salvação no Espiritismo, nas palavras de Allan Kardec, só é possível através de novas provações em existências sucessivas. Ok? E desta forma, através das reencarnações, a pessoa se purifica até alcançar a perfeição e, como ele diz, até se tornar espírito bem-aventurado, puro espírito, quando não há mais reencarnações. Nesse ensinamento, o homem é o seu próprio salvador, através de novas provações de existências sucessivas. Nesse contexto surge uma indagação. A reencarnação é compatível com o ensinamento do cristianismo? No livro de Atos, na Bíblia Sagrada, capítulo 4, verso 12, menciona: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Aqui, então, lança a luz da salvação em Jesus Cristo, tão somente Jesus Cristo. Você está entendendo? Romanos, você pode ler 3, 24, 28, 4, 6, 1 Coríntios 3, 15, 3, também dá estas definições aí da salvação somente em Jesus Cristo e pela graça dele. Acontece que há um contexto em que o Espiritismo afirma e fundamenta a sua crença de que João Batista foi a reencarnação de Elias, e assim nós também somos de outros antepassados. E a base, o texto inicial para isto é Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Você está entendendo? Então aqui está dizendo que Elias viria. Eis que eu enviarei o profeta Elias. Quando Jesus chegou, já cerca de 400 anos depois, em São Mateus capítulo 17, verso 10 a 12, houve uma indagação se Jesus de fato era o Messias que viria. Então os discípulos interrogaram Jesus dizendo: por que dizem então que os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes: em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas, mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. E no livro de Mateus também, capítulo 11, verso 14, Jesus declara: e se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir, referindo-se a João Batista. Então, como explica isto? João Batista foi a reencarnação de Elias? E agora vamos ver qual foi o testemunho de João Batista, no livro de São João, capítulo 1, verso 19 a 23, tratando desse assunto. Os fariseus mandaram ali, levitas, mandaram sacerdotes para saber quem era João Batista. E então perguntaram: és tu Elias? E João disse: não sou.
não sou. E João Batista se reconheceu que ele tinha identidade única, ele era ele mesmo, não era a reencarnação de outro ser do passado. Então, como explica o texto bíblico se for assim? Na verdade, João veio fazer a obra semelhante à obra de Elias, advertir o mundo de sua apostasia e conduzi-los a um reavivamento, uma reforma e apontar para Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim nós entendemos, nós podemos ter o mesmo Espírito Santo que João Batista teve ou outros tiveram para fazer a obra. Tá bem? Tá entendido? Muito bem. E agora então, um dia encontrei um jovem espírita, muito gente boa, e nós conversamos muito sobre assuntos da Bíblia. E então ele declarou que João Batista era a reencarnação de Elias. E quando ele enfatizou bastante esse ponto, eu fiz algumas perguntas para ele. Primeira, os vivos reencarnam? Ele disse não, não reencarnam. Ok. Segunda pergunta, Elias morreu? E ele disse sim, Elias morreu. A terceira pergunta, você crê na Bíblia? De fato? E ele disse, creio na Bíblia, sim, eu creio. Então falei, vamos para a 2 Reis, capítulo 2, verso 11. Aí li o texto, eis, e sucedeu que indo eles andando e falando, Elias e Eliseu andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. E quando eu li isto, ele declarou, eu tenho que consultar o meu guia. E eu disse, o guia seguro é a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Então, querido amigo, eu pergunto para você, quantas existências ou mortes corpóreas tem o homem? Quantas? O Espiritismo, no Livro dos Espíritos, página 121, declara, todavia as reencarnações sucessivas são sempre muito numerosas. Sim, todos contamos muita existência, mas quando vamos para a palavra de Deus, a refutação bíblica, em Hebreus capítulo 9, verso 27, declara assim, assim como ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. A Bíblia Sagrada apresenta vários textos nesta linha de compreensão. Uma só vez o ser humano morre e depois disto o juízo que virá. Leia também Eclesiastes capítulo 12, verso 13 e 14 sobre o tema. Apocalipse capítulo 20, verso 12 trata disso também. Uma só vez. Então aqui está explicado, você entendeu? Você entendeu, amigo? Que Deus ajude que nós possamos ter a palavra de Deus como a revelação única em nossa existência. Tá bem assim? Agora vamos para o ponto seguinte que muitos tratam de Saul e a feiticeira de Endor, a pitonisa ou feiticeira de Endor. Ali está uma pretensa comunicação com Samuel, de Saul com Samuel. E é interessante que essa comunicação ocorreu somente depois de Saul haver rejeitado a Deus. Você está me entendendo? No livro de 1 Samuel, capítulo 28, versos 6, 14, 15, 16, e o rei lhe disse, não temas, que é que vês? Então a mulher disse a Saul, vejo deuses que sobem da terra. Ele disse, como é a sua figura? E disse ela, vem subindo um homem ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Saul entendeu que fosse Samuel. Mas como nós vimos no início, Satanás não pode se transformar em anjo de luz, não pode falar através de uma pessoa. Exatamente isso que ocorre, querido. Eu fui, quando eu era pastor há alguns anos atrás, numa determinada cidade em meu país, aconteceu um fato, a senhora veio falar comigo que o seu esposo fez um acordo quando no país estava havendo muita prosperidade no sul. O esposo ficaria 2 anos no sul do país, e então passou o tempo, ficaria 6 meses lá no sul do país. Quando passaram-se 2 anos, o esposo não havia voltado. Um dia sua amiga disse, seu marido vai aparecer na sessão lá sexta-feira à noite. E então aquela senhora não aceitou porque não acreditava. E então ao voltar da sessão, a senhora disse, ouvi a voz do seu esposo. Acontece que os dias passaram, aquela senhora pensou que o esposo tivesse morrido de fato. Mas um dia estava trabalhando em sua casa e o que aconteceu? Alguém bateu na porta e ela foi ver, era o seu esposo. Então quem apareceu na sessão?
exatamente o mesmo que disse que transforma-se em anjo de luz, que a Bíblia diz que ele transforma em anjo de luz. Sendo assim, amigo, você pode encontrar na Bíblia, Apocalipse 22:15, fora do céu ficarão os cães, os feiticeiros e todos os que praticam maldade. Que Deus lhe abençoe, lhe guarde e que esse assunto seja esclarecedor. Amém.